Olá, turminha do 7º ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Shirley Botelho e vou acompanhar vocês aqui nessa jornada pela história. Então vem comigo ver o tema da nossa aula. A nossa aula é a aula de número 62, que tem como título Ocupar para Dominar e o objeto do conhecimento, período colonial no Brasil. Vamos lá então para a nossa aula. Bom, então vem comigo que a gente vai fazer agora um mergulho aqui na história do nosso país. Nós vamos ver o início do processo colonizatório. O que teria levado ali a coroa portuguesa a empreender a colonização? Lembrando que colonização significa povoamento. E apesar de Cabral ter chegado aqui em 1500, esse processo não foi iniciado porque a coroa portuguesa tinha outros interesses com o comércio ali das Índias. Então a gente vai ver quais os motivos que levam a coroa portuguesa a iniciar o processo de colonização. Então a gente tem aqui algumas causas. Manter a posse da terra e proteger das invasões de nações estrangeiras. Então, o que acontecia? O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado lá em 1494, ele vai dividir aqui o mundo entre Portugal e Espanha. Então, as terras encontradas no perímetro ali do acordo ficariam divididas entre essas duas nações. Porém, outras nações não reconheciam a legitimidade desse acordo. Então, a gente vai ter aqui várias invasões da Inglaterra, da França e da Holanda, por exemplo, que vão tentar abocanhar um pouquinho aqui da lucratividade dos recursos naturais das novas terras. Então Portugal vai sentir a necessidade de ocupar o território para dominá-lo, para efetivar a sua posse. Além disso, eles também tinham interesse em catequizar e civilizar os povos nativos. Então a coroa portuguesa, que era católica, extremamente católica, ela vai ver nessa iniciativa aqui o intuito de levar a cultura europeia por meio da religião também. Então a ideia de civilizar é porque do ponto de vista do europeu, os povos nativos eles não eram civilizados, o que significava para eles que eles não tinham ali a cultura, os costumes e os hábitos europeus e precisavam então tê-los. Então esse vai ser um dos objetivos. Além disso, dominar e explorar o território em busca de novos produtos para exploração comercial. Lembra que naquele primeiro momento ali do período pré-colonial vai ter ali a lucratividade da exportação do pau-brasil. Então a coroa portuguesa também vai atrás de outros recursos naturais para explorar comercialmente. Bom, então com o intuito ali de promover a colonização, a coroa portuguesa vai nomear o fidalgo Martim Afonso de Souza como comandante da primeira expedição colonizadora aqui no Brasil. E a gente está vendo aqui, ó, a esquadra de Martim Afonso chegando no território brasileiro. Então essa foi uma importante iniciativa portuguesa para colonizar aqui o território durante esse período colonial. Essa expedição ela vai sair de Portugal lá em 1530, chega aqui porque foi bem no finalzinho, lá em dezembro. Então ela vai chegar aqui em 1531 e fica ali até 1533, quando ela retorna, na verdade, para Portugal. Então ela tinha como objetivo estabelecer uma presença efetiva e fortalecer o domínio português na região. Então Martim Afonso, ele é nomeado capitão-mor dessa expedição e recebeu do rei Dom João III uma carta de doação, que era um documento que concedia a ele amplos poderes e direitos para explorar e colonizar a terra. Então, durante essa expedição, foram estabelecidos aqui diversos núcleos de povoamento ao longo da costa brasileira. Então, eles vão fundar também a Vila de São Vicente, localizada no atual estado de São Paulo, que se tornou ali o primeiro núcleo de povoamento estável no Brasil. Então, além disso, ele explorou e mapeou extensas áreas da costa brasileira, estabelecendo contatos com as populações indígenas locais e também travou conflito com outras nações estrangeiras que estavam por aqui.
Então a gente tem aqui a primeira iniciativa de Portugal para efetivar essa colonização, que é por meio das capitanias hereditárias. As capitanias, elas foram um sistema de administração territorial implementado ali pela coroa portuguesa no Brasil a partir de 1534. Então a gente tem aqui esse mapa que mostra a divisão do território do litoral brasileiro nas capitanias. Então, por trás dessa ideia, era dividir ali a vasta extensão territorial em faixas de terras chamadas essas de capitanias, que foram concedidas aos donatários. Eram fidalgos ali, aristocratas de Portugal, que ficaram conhecidos aqui como capitães donatários. Então, a responsabilidade de desenvolver a capitania era exclusiva desses capitães, que recebiam o direito ao lote da terra a partir do documento chamado Carta de Doação. Então, os capitães donatários, quando chegavam, eles precisavam apresentar ali a carta foral, que é aquele documento que continha os direitos e os deveres de cada um aqui nas suas capitanias. Então, dentre os direitos que os capitães donatários tinham, eles tinham que aqui administrar a capitania, explorar os recursos naturais, estabelecer vilas e cidades, doar terras, que eram chamadas de sesmarias, e cobrar impostos e julgar as questões judiciais locais quando necessário. Então vamos agora observar quais eram as obrigações dos capitães donatários. Então eles deveriam garantir a posse e a defesa do território de povos indígenas que não haviam sido pacificados ainda e também de nações estrangeiras que não reconheciam a posse de Portugal sobre o território. Então eles deveriam também catequizar os indígenas, lembrando que a coroa portuguesa ela era católica, então ela promovia ali o catolicismo, ela queria que os indígenas tornassem-se adeptos a essa religião e também serviria de um aporte ali para ajudar a civilizar, ou seja, para os portugueses seria aculturá-los, ensiná-los ali os modos e costumes dos europeus. Eles também precisavam estabelecer uma economia local para ajudar na subsistência de cada capitania, além de explorar recursos minerais e enviar parte da produção para Portugal. Então, não só ali a exploração do pau-brasil, mas outros recursos deveriam ser procurados também. E promover a agricultura da cana-de-açúcar, porque esse produto era um produto que tinha bastante valor comercial na Europa. Então eles vão vir para cá, trazer várias mudas e efetivar o plantio da cana-de-açúcar. Então, das 14 capitanias hereditárias que foram estabelecidas ali no litoral brasileiro, apenas 2 delas prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e de Pernambuco. E o que motivou a prosperidade de apenas essas 2 foi a questão da localização estratégica, de um clima favorável, uma relação mais amistosa com os povos indígenas, a implantação de uma agricultura diversificada que contribuiu ali para a subsistência dessas capitanias e também a questão do investimento que cada capitão donatário teria feito ou conseguiu fazer em cada uma dessas capitanias. Bom, então vamos ver por que as outras capitanias não deram certo, não deram o resultado que São Vicente e Pernambuco obtiveram. Então, apesar das intenções ali de promover a colonização e exploração eficazes, o sistema falhou, o sistema de capitanias, por falta de recursos financeiros de alguns capitães donatários, pela questão da resistência indígena, que muitos não conseguiram ali lutar contra os indígenas, que não aceitavam, que não aceitavam se subjugar a esse novo sistema, a essa colonização. Havia também a questão da falta de mão de obra, era muito dispendioso trazer mão de obra, trazer recursos, e também a distância em relação a Portugal, porque não havia aqui um sistema administrativo que ligasse direto a Portugal, então eles vão enfrentar essas dificuldades. Então, a coroa portuguesa, diante disso, ela acabou abandonando o sistema ali de capitanias hereditárias e, em seu lugar, foi instituído o governo geral, no qual a coroa portuguesa ela assumia o controle direto da administração colonial, nomeando assim governadores gerais para assegurar uma administração mais eficiente aqui no território. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre o início da colonização no Brasil. Vamos agora para o nosso Aplicando.
Então vamos lá para aquele nosso momento de colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui na nossa aula. E a gente tem uma questão muito boa para testar isso, tá? Então vamos lá. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da alternativa A, criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, alternativa B, criação do Sistema de Governo Geral e câmaras municipais, alternativa C, criação das capitanias hereditárias, ou alternativa D, montagem do sistema colonial. E aí, você que prestou bastante atenção na aula, eu tenho certeza que você já deve saber qual é a resposta correta, né? Então vamos lá checar aqui qual é a nossa resposta. Muito bem, alternativa C, a criação das capitanias hereditárias. E a gente vai agora aqui para o nosso gabarito comentado e vamos já analisar melhor essa questão. Então, nosso gabarito comentado diz o seguinte: com a criação das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa pretendia entregar a posse de terras a homens ricos de Portugal e, dessa forma, garantir a ocupação e colonização da colônia portuguesa na América. Então, a primeira iniciativa que Portugal adota aqui para iniciar esse povoamento vão ser as capitanias hereditárias, que recebem esse nome porque cada capitão donatário passaria a posse aí para os seus filhos. Então, seria uma posse herdada, uma posse hereditária, daí o nome. Então, essa iniciativa, como nós vimos, ela se mostrou contraproducente, né? Então, porque Portugal estava ali terceirizando esse processo colonizatório, mas alguns capitães donatários não tinham os recursos necessários para continuar nessa empreitada aí das capitanias hereditárias. Então, por conta disso, essa iniciativa ela vai durar ali pouco tempo, ali no início do século XVI, e posteriormente Portugal vai se ver obrigado a empreender uma nova iniciativa, que serão os governos gerais. Então, para você que aí marcou a opção correta, a opção C, capitanias hereditárias, muito bem. Bom, chegamos então às nossas considerações finais sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Então, a primeira iniciativa ali para começar o reconhecimento do território para efetivar essa colonização vai ser por meio das expedições de Martim Afonso. Ele sai de Portugal lá em dezembro de 1530, chega aqui em 1531 e ele tinha o objetivo de explorar e colonizar aqui o território. Então, eles fundam, portanto, a Vila de São Vicente e estabelecem ali os primeiros contatos com os indígenas, além de promover também a segurança do território, expulsando alguns povos invasores que chegavam da Europa e também enfrentando alguns povos indígenas belicosos. Nós vimos também que essa primeira iniciativa de efetivar esse processo colonizatório, ele vai se dar por meio das capitanias hereditárias. Então, elas foram fundadas ali a partir de 1534 e dividiram o território em 15 faixas de terra, onde foram estabelecidas 14 capitanias hereditárias que eram doadas aos capitães donatários. Então, nós tivemos duas capitanias que prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e a de Pernambuco. As demais capitanias, elas não tiveram o mesmo sucesso ali dessas duas por conta da falta de recursos financeiros de alguns capitães donatários. Lembram que a coroa portuguesa ela vai terceirizar essa iniciativa de colonização. Então, ela coloca a cargo dos capitães donatários trazer recursos para implementar essas capitanias. Então, por conta dessa falta de recursos, alguns deles não vão conseguir nem chegar ao nosso território. Também vão enfrentar a questão da resistência indígena, a falta de mão de obra aqui, porque muitos não tinham esses recursos para trazer, e era uma iniciativa que demandava
demandava um recurso muito volumoso. Então, por isso, algumas delas vão ter essas dificuldades. Além da distância em relação a Portugal. Então, cada capitão donatário, ele deveria administrar a sua capitania. Então, essa iniciativa, ela vai ter como característica aqui um caráter político descentralizado. E isso vai dificultar bastante também a iniciativa de vários desses capitães donatários, e como a gente viu aí, apenas 2 tiveram o êxito adequado. Bom, finalizamos então a nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Até a próxima!